Amém? Lucas 18, diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Certa vez fizeram um teste com crianças pequenas, fizeram um teste de autocontrole e de tomada de decisões. O teste era o seguinte: eles ofereciam para a criança $100 ou 3 bolachas inteiras, 3 biscoitos inteiros ou $100. Algumas crianças, talvez a maior parte, aceitavam as 3 bolachas, as três traquininhas ali. E rejeitavam os $100, sendo que os $100 poderiam comprar muito mais do que 3 bolachas. Talvez você já tenha ouvido falar de um teste parecido, o teste do marshmallow. Esse é legal de você fazer com seu filho pequeno, Você oferece um marshmallow para a criança e nesse teste, é dito para a criança: olha, eu vou sair da sala por 5 minutos, assim que eu voltar, se o marshmallow estiver aqui, você ganha outro. Se ele não estiver aqui, é só o que você vai ganhar, um marshmallow. E assim, a maior parte das crianças não consegue, elas comem o marshmallow, as crianças pequenas aí. Pensando logicamente, é claro que vale a pena abrir mão de um bem menor por um bem maior, vale a pena abrir mão de menos para ganhar mais. Pensando logicamente, todo mundo vai concordar que valia a pena ter guardado, não ter comido as 3 bolachinhas ali, pego os $100 e ido lá e comprado um caminhão de bolacha. Mas as crianças muitas vezes tomam decisões assim. A gente às vezes acha que é uma decisão estúpida, ou que é uma decisão desprovida de inteligência, mas a gente tem um costume de fazer decisões dessa forma a nossa vida inteira. E muitas vezes a gente nem percebe. Escolher o pior ao invés do melhor, escolher o inferior ao invés do superior, parece ridículo, mas nós já fizemos isso algumas vezes, e hoje a gente vai ver um homem que era rico, um homem que era inteligente, um homem que era respeitado, fazendo exatamente essa escolha. Na verdade, uma escolha muito pior do que essa. Se ele tivesse aceitado 100 no lugar de 3 bolachas, ou vice-versa, ele estaria bem. Mas a gente vai ver um homem fazendo uma escolha muito pior do que essa. Então vamos para o nosso texto, Lucas capítulo 18. A gente tem 2 paralelos desse texto no Novo Testamento, 3 vezes esse texto vai se repetir, em Marcos capítulo 10, em Mateus capítulo 19 e aqui em Lucas 18. Então a gente tem a mesma história sendo contada 3 vezes, por 3 evangelistas diferentes, e cada um vai dar alguns detalhes diferentes do outro. Então a gente vai olhar para os 3 textos em alguns momentos aqui, para ter todos os detalhes, para ter uma visão um pouco mais ampla desse acontecimento que a gente já ouviu tantas vezes na vida. A gente começa ali então: certo homem de destaque pergunta a Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Quem é desse homem? A gente sabe aí, juntando o relato de Mateus, o relato de Marcos, o relato de Lucas, que era um homem jovem, que era um homem rico. A gente sempre foca nisso, ele era um homem rico. E ele era muito rico, de fato, no versículo posterior vai dizer que ele era extremamente rico. Ele usa a palavra muito riquíssimo, como se fosse. Ele é extremamente rico, era um homem talvez o mais rico daquela cidade. E não só isso, ele era um homem influente. Ele era um homem importante. A palavra que é usada para descrever esse homem é arre, que é príncipe. Ele era muito provavelmente o chefe da sinagoga, daquela comunidade. Ele era provavelmente a pessoa mais respeitada naquele local. Não era simplesmente um homem rico, era um homem de respeito. Era o chefe da sinagoga, era o homem mais respeitado daquele local e também muito rico. Esse homem não só
tinha essas características, mas ele também tem uma qualidade que a gente tem que reconhecer aqui. Ele reconhece Jesus como alguém importante. A gente vê esse homem reconhecendo Jesus como um bom mestre. Provavelmente ele tinha ouvido falar sobre alguma coisa que Jesus fez, provavelmente ele pode ter ouvido alguma pregação de Jesus anteriormente, ele pode ter ouvido falar sobre milagres que Jesus fez, a gente não sabe, mas de alguma forma ele sabia sobre Jesus. Ele chega diante de Jesus e diz, bom mestre. Você pode procurar nos textos antigos, aí nos textos rabínicos, né, nos textos da época, você não vai ver nenhum mestre sendo chamado de bom mestre. Nenhum. Você não encontra nenhum mestre, nenhum rabi sendo chamado de bom mestre. Mestre você encontra, bom mestre não, nunca. Pode procurar. Se você achar, avisa o John MacArthur, porque foi dele que eu tirei essa informação. Mas você não acha nenhum outro mestre sendo chamado de bom mestre na antiguidade. Então esse homem, de alguma forma, considerava Jesus como sendo superior aos outros mestres, como sendo um mestre acima dos outros rabis, acima dele, que era o líder da sinagoga. Ele também era um mestre. Então ele, de alguma forma, reconhecia Jesus como alguém superior a ele. Ele chega a Jesus, e aqui a gente vai aproveitar o texto de Marcos, e ele chega correndo para Jesus. O texto de Lucas não deixa isso bem claro, mas em Marcos ele diz, ele chega correndo diante de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus. Então é uma cena dramática. Ele corre até encontrar Jesus, enquanto Jesus estava discursando, enquanto Jesus pregava, e ele se ajoelha diante de Jesus e ele diz, bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Então você vai concordar comigo que esse homem era um homem sincero. Ele não estava fingindo. Ele sabia que não tinha vida eterna, e essa é a última característica que a gente vai tratar sobre ele. Ele era um homem perdido. Você não sai correndo no meio da rua, você sendo importante, sendo conhecido como você é, você não sai correndo no meio da rua, se ajoelha diante de uma pessoa e pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Você não passa essa vergonha se você não tiver uma questão muito profunda no seu coração te incomodando, se você não tiver certeza que você não tem a vida eterna. Você não faz isso em público, você não passa essa vergonha em público, se você não sabe no seu coração que você está perdido. E esse homem sabia que estava perdido. Então aqui nós temos o homem chegando diante de Jesus com essa atitude. Se Jesus fosse um vendedor, né, se Jesus fosse um marqueteiro, ele ia dizer que esse homem é o lead perfeito. Né? Quem trabalha com vendas conhece essa palavra. Né? Esse homem é o lead perfeito. O lead em vendas é o seguinte, você tem as pessoas que podem comprar o seu produto. Né? Você vende qualquer coisa, você vende micro-ondas, você vende geladeira, você tem as pessoas que podem comprar o seu produto. São pessoas. Mas você tem pessoas que de alguma maneira se interessaram pelo seu produto. Você tem pessoa que clicou no seu anúncio no Instagram. Esse é um lead. É um cliente em potencial. É uma pessoa que está interessada no que você tem. Esse homem era o lead perfeito. Ele era o cliente perfeito para o produto que Jesus tinha, que era a salvação. É um homem que chega diante de Jesus, se ajoelha e pergunta, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Se você é um missionário, esse é o seu sonho. Esse é o sonho de todo missionário, que as pessoas cheguem e perguntem como eu posso alcançar a vida eterna. Te poupa muito trabalho, né? Você não precisa convencer as pessoas de que elas precisam da vida eterna se elas te perguntam como posso alcançar a vida eterna. Então, esse homem era o lead perfeito, era o cliente perfeito, era a pessoa a ser evangelizada perfeita. Mas nós vemos que não deu certo. E talvez, se nós estivéssemos lá do lado de Jesus, né, enquanto ele pregava, e nós víssemos a reação e todo o resultado, tudo o que ocorreu ali, talvez, né, a gente pensasse, né, depois de ter feito o curso de evangelismo, nossa, mas como que Jesus perdeu essa, né? Como que ele deixou passar? O cara estava o gol sem goleiro, era só bater, né? Como que ele deixou passar isso? E passou. Então a gente vai para a nossa primeira aplicação. Tenha cautela na pregação do Evangelho. Não se deixe enganar pela aparência da religiosidade. Pessoas de moralidade elevada, pessoas de boa reputação, pessoas que você olha e pensa, nossa, eu queria ser esse cara, precisam do Evangelho. Todo mundo precisa do Evangelho. Pessoas pobres ou pessoas ricas. Pessoas inteligentes ou pessoas que não estudaram a sua vida toda. Pessoas de todos os países, de todas as nações, de todas as raças, todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Não deixe que a moralidade, a boa fama te engane.
uma boa pessoa, uma pessoa comportada, um bom cidadão, uma pessoa do mesmo partido político que você vota, uma pessoa que tem os mesmos ideais que você, se não crê em Cristo como seu Salvador, precisa do Evangelho desesperadamente. Você não pode privar essa pessoa da pregação do Evangelho por julgar que ela já é uma boa pessoa. Então, tenha cautela. Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma aplicação, persevere. Pregue o Evangelho com perseverança. Não é porque uma pessoa nos parece ser menos apta à salvação ou menos merecedora da salvação que Deus não a salvará. E a gente vai ver isso ao longo desse texto, a gente vai ver isso no nosso último ponto. Não é a aparência que determina, não é uma pessoa parecer salvável aos nossos olhos, tem aquelas pessoas que você olha, nossa, mas essa pessoa ela é tão boa, tão gentil, né? Uma pessoa que faz o bem, só falta crer em Cristo, né? Só falta ser crente. Não é porque a pessoa é boa, gentil, que ela será salva, não é porque a pessoa é o pior traste que você conhece, né? Não é porque é a pior pessoa do mundo que Deus não pode salvá-la. Então, ao mesmo tempo que tenha cautela com boas pessoas, tenha esperança com as pessoas que você julga pior. Deus pode salvar qualquer um. E a gente verá isso acontecendo hoje. A gente verá isso acontecendo nesse texto. Seguindo, então, a gente vai ter a resposta de Jesus. E Jesus dá uma resposta, Jesus tinha esse costume, né, de responder da forma que a gente não espera. Seja sincero, se o homem chegasse para você, se hoje você sai pela porta da igreja, chega uma pessoa desconhecida para você e pergunta: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que você vai falar? Você vai falar com certeza, porque você sabe, se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo como seu Salvador. Você vai falar isso, por favor. É isso que você tem que falar. O problema é que ser evangelizado por Deus tem uma diferença. Ele conhece seus pecados. Quando Jesus fala, se arrependa dos seus pecados, ele não fala que nem a gente no geral, se arrependa dos seus pecados. Eu não sei quais pecados você tem, mas se arrependa dos seus pecados. Jesus já é mais direto. Se arrependa da sua avareza. Se arrependa do seu amor ao dinheiro. Se arrependa do seu amor à segurança. Se arrependa da sua desonestidade. Jesus é um pouco mais preciso do que nós. Então tem essa pequena diferença entre ser evangelizado por um crente ou pelo Cristo. E Jesus, então, vai responder, né, de uma maneira um pouco, assim, parece que saindo da questão, ele vai dizer primeiro: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Esse texto me incomodava muito, nas primeiras vezes que eu li a Bíblia, porque parece que Jesus está falando ou que ele não é bom ou que ele não é Deus, né? Parece que Jesus está falando isso, né? Por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom senão Deus. Ou seja, a nossa mente já faz a conexão, então Jesus quer dizer que Jesus não é Deus? Não. Aqui Jesus está simplesmente levando as palavras daquele homem às últimas consequências. Ninguém era chamado de bom mestre. Há um só que é bom, é Deus. A palavra bom, a palavra usada para bom, só era aplicada a Deus. Se você está me chamando de Deus, você vai fazer o que eu digo, não é mesmo? Quando Jesus diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus, é como se ele estivesse falando para aquele homem: então você está dizendo que eu sou Deus? Então o que eu falar você faz, o que eu ordenar você cumpre? E a gente sabe que não. Jesus conhecia o coração daquele homem, ele sabia que aquele homem não o consideraria como Deus. Jesus sabia que aquele homem o consideraria como um bom mestre, mas cujas palavras podem ser ignoradas. Jesus sabia o futuro, Jesus sabia o que aconteceria dali a 2 minutos, dali a poucos momentos em que aquele homem sairia. Então Jesus não está negando que ele é bom, ele só está levando as palavras daquele homem às últimas consequências. E isso é tudo que Jesus vai fazer nesse texto, nessa conversa com esse homem. Jesus não vai dar informação nova nenhuma, Jesus só vai levar às últimas consequências as palavras daquele homem. E aqui Jesus vai respondê-lo: você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. E aqui a gente estranha muitas vezes, porque o nosso normal, seria responder com a graça. O que eu posso fazer para ser salvo? Nada. Você não pode fazer nada para ser salvo, você tem que crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados. É Cristo quem faz a obra por você. Esse é o evangelismo. Mas Jesus responde diferente. Jesus responde com a lei. Você conhece os mandamentos. A resposta de Jesus é bem mais dura do que a gente esperaria.
Você conhece os mandamentos, e aqui Jesus joga alguns mandamentos, né? Jesus pega alguns dos 10 mandamentos ali, aquilo que a gente chama da segunda tábua da lei, né? Os mandamentos em relação ao próximo. Então, não mate, não adultere, né? Não dê falso testemunho, e honre seu pai e sua mãe. Isso nos leva à segunda aplicação. Não prive o evangelismo da lei. Não prive o seu evangelismo. Quando você pregar o evangelho, não prive o evangelho da lei. Sem o peso da lei, não há o alívio da graça. Se uma pessoa não é confrontada pela lei a respeito dos seus pecados, não haverá arrependimento e fé. O nosso evangelismo é esse: arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo. O arrependa-se dos seus pecados é a lei falando: você é um pecador, você merece a morte, você merece a ira eterna de Deus. Isso é o arrependa-se dos seus pecados. Não tem como você ter arrependimento de pecados sem um pecador confesso. Não tem como uma pessoa dizer que é crente, que se arrependeu dos seus pecados, se ela não reconheceu que ela é uma pecadora. Isso é muito lógico, é muito óbvio. Paulo, em Romanos 7, no 10 e no 11, vai dizer o seguinte: verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e, por meio do mandamento, me matou. Quando a lei encontra um pecador, o resultado é morte. Quando a lei bate num pecador, o pecador morre. Sem ser confrontado com a lei e com o peso da lei, sem ser mostrado quão grave é o pecado de um homem, o homem não se arrependerá diante de Deus. Não tem como você mostrar a graça de Cristo, a beleza da graça de Cristo, sem mostrar a feiura do pecado do homem. Não tem redenção sem queda. Nós somos redimidos porque antes caímos. Se você tira a lei do Evangelho, se você tira o peso da lei, se você tira a demonstração da gravidade do pecado do seu evangelismo, você tira a graça de Deus. Se você priva as pessoas que são evangelizadas de compreenderem o seu pecado, se você suaviza a gravidade do pecado quando você prega o Evangelho, você diminui a graça de Deus. Quanto mais um homem percebe que ele é pecador, mais clara a graça de Deus se torna. Quanto mais um homem percebe que ele precisa ser salvo, mais ele entende como Deus foi poderoso e bondoso ao perdoá-lo. Então não prive o seu evangelismo do peso da lei. A lei é boa, a lei faz parte da palavra de Deus. A lei nos mostra que somos pecadores. Como Paulo diz, se a lei não dissesse não cobiçarás, eu não conheceria a cobiça. A lei mostra o pecado no coração do homem. Se você quer revelar o pecado no seu coração, vá até a lei vai te mostrar. Então Jesus responde com a lei. E a resposta desse homem, a resposta ali do jovem rico, vai ser muito surpreendente. Ele vai dizer: então o homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aqui eu imagino Jesus dando um risinho de canto de boca, né? Será? Será mesmo que tudo isso você tem guardado desde a sua juventude? Talvez Jesus falou, mas você não leu em Mateus? Não tinha Mateus ainda, né? Talvez ele não tinha ouvido o Sermão do Monte. Quando Jesus aplica a lei, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se um homem olha para uma mulher com intenção de pecar, ele já adulterou em seu coração. Vocês ouviram o que foi dito? Não matarás. Se um homem odeia seu irmão, ele já matou em seu coração. Esse homem tinha guardado a lei desde a sua juventude? Ele não tinha guardado a lei desde que ele tinha acordado. Ele não tinha guardado a lei há 24 horas. Mas, ainda assim, ele tinha esse conceito: eu guardei a lei, tenho guardado a lei desde a minha juventude. Provavelmente aqui ele não estava querendo dizer que ele nunca cometeu nenhum pecado, né, ou que ele nunca errou, mas sim que a vida dele, em geral, né, que no apanhado geral, a vida dele era em obediência à lei. Isso sim, provavelmente ele estava dizendo isso. Eu tenho obedecido os mandamentos. Ele provavelmente nunca tinha matado alguém, ele provavelmente nunca tinha adulterado, ele provavelmente nunca tinha cometido algum crime, feito alguma coisa aí escandalosa, provavelmente ele tinha seguido a sua vida como um bom cidadão, como um bom judeu, como um bom chefe de sinagoga que ele era.
E aqui é muito fácil que nós caiamos nesse mesmo erro. É muito fácil que nós nos enganemos achando que nós vivemos do jeito certo, né? Que nós somos boas pessoas quando nós nos comparamos a outras pessoas. Isso todo descrente faz. O R.C. Sproul, ele fez uma pesquisa uma vez entre cristãos, pessoas que frequentavam a igreja. Ele fez uma pesquisa que é o que a gente chama de evangelismo explosivo, evangelismo de choque. Ele fez uma pergunta na pesquisa: se você morrer hoje, você chegar diante de Deus e Deus te disser, por que eu deveria te deixar entrar no meu reino? O que você responde? Ele perguntou isso para crentes, para cristãos como nós. 80% das respostas das pessoas, 80% das pessoas respondiam com uma variação de porque eu fui uma boa pessoa, ou porque eu ia à igreja, porque eu era diácono, porque eu pregava recorrentemente. 80% dos crentes. Entre os descrentes, esse número eu creio que deve ser um pouquinho maior. Nós nos vemos como pessoas boas. Nós nos vemos constantemente como bons cidadãos, como pessoas que fazem o que é certo, porque nós nos comparamos a outras pessoas. Você sempre vai ter uma pessoa pior do que você para você olhar e se comparar. A gente sempre tem um vizinho problemático, a gente sempre tem um parente alcoólatra, a gente sempre tem um político corrupto para nos compararmos e acharmos que a gente é melhor, que eu sou uma boa pessoa porque eu não sou tão ruim quanto fulano. A gente sempre tem alguém pior. Se você está muito mal, você sempre tem o Hitler, porque você não vai ser pior do que Hitler. Então a gente sempre tem alguém pior para comparar e dizer eu sou um bom cidadão, até que eu não estou me saindo tão mal, até que eu não estou indo tão mal na minha vida. Mas nós temos um problema, esse homem tinha um problema. Nós temos o mesmo problema que esse homem, quando nós nos consideramos boas pessoas. Deus não julga o que é bom por comparação ou pela média, né? Deus não vai avaliar a sua honestidade, né, pensando, será que ele foi mais honesto do que a média dos outros homens, das outras pessoas? Não. Deus nos avalia segundo o seu padrão. O padrão de Deus é perfeito. O padrão de honestidade de Deus é perfeito. O padrão de santidade de Deus é perfeito. O padrão de bondade de Deus é perfeito. E se Deus te comparar com a perfeição, se você se comparar com o que é perfeito, você continua sendo uma boa pessoa? Você continua sendo um bom cidadão? Se você se compara com aquilo que é mais sublime, mais perfeito do que qualquer outra coisa, você continua sendo perfeito? É claro que não. Ainda assim, a gente vê que Jesus não repreende o homem por esse pensamento. De novo, Jesus leva as palavras desse homem até as últimas consequências. O homem diz, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude, ou seja, a minha vida tem sido em obediência à lei de Deus. Então Jesus joga o jogo dele. Jesus testa ele no primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. O homem falou que guardou os mandamentos desde sua juventude, então Jesus testa o primeiro mandamento. E o homem falha no primeiro mandamento. Então Jesus simplesmente diz, vá, venda tudo o que você tem, dê o seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. A gente não pode se enganar, essa ordem ela é mais pesada do que parece aos nossos olhos. Essa ordem não é simplesmente vender os seus bens, ele não perderia simplesmente as suas propriedades, as suas casas, suas fazendas, o que for que ele tivesse. A riqueza, no primeiro século, geralmente a riqueza era algo familiar. Você não era rico, a sua família era rica. Você talvez era o chefe da família, como esse homem, você era o responsável pela riqueza da sua família, ele provavelmente tinha herdado essa riqueza do seu pai, ele provavelmente era o responsável pela vida de muitas pessoas. Vendendo tudo o que ele tinha, esse homem corria um sério risco de perder a sua família no processo, se a sua família não crescia em Cristo. Vendendo tudo o que ele tinha, ele provavelmente perderia a sua posição de chefe da sinagoga. Vendendo tudo o que ele tinha, ele teria que abandonar tudo para seguir a Jesus. É um mandamento pesado, é uma ordem pesada. E aqui, antes que você se sinta mal por isso, não é uma ordem a todos os crentes. Jesus não fala para todos os crentes, venda tudo o que você tem, dê aos pobres
e siga-me. Não, não é uma ordem universal, mas demonstra uma disposição que ele requer de todos os discípulos. Todos os crentes não são obrigados a vender tudo o que têm, mas todos os crentes devem estar dispostos a fazê-lo caso Cristo mande. Todos os crentes devem estar dispostos a perder tudo por Jesus. Tudo não vale nada perto de Cristo. Se você ama a Cristo, se você ama aquele que é mais do que todo o resto, você deve estar disposto a dar tudo o que você tem para alcançá-lo, se isso for requerido de você. Então, essa ordem que Jesus dá, por mais que ela seja muito mais pesada e por mais que ela não seja universal a todos os crentes, é uma disposição de coração que todos os crentes devem ter. Deus não mandou você vender todos os seus bens, mas o seu coração deve ser tal que, se Ele mandasse, você venderia. Se Ele falasse, você obedeceria. Essa é a disposição de todo crente. Amar Jesus mais do que os seus bens é exatamente isso. Amar Jesus mais do que a sua família é exatamente isso. Jesus diz lá no capítulo 9 de Lucas, verso 23, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Em Mateus 13, Jesus compara o reino dos céus como se fosse um tesouro escondido, que um homem encontra, e ele vende tudo o que tem para comprar aquele tesouro, como uma pérola muito valiosa, uma joia valiosa, que um homem acha, e ele vende todos os seus bens, ele vende tudo o que tem para comprar aquela pérola de grande valor. O reino de Deus, seguir a Cristo, é precioso, é valioso, não é algo que nós devemos tratar como mais um item da nossa vida. Além de ser X, além de ser uma pessoa que faz tal coisa, eu sou crente. Além de ter uma família, além de ter dinheiro, além de ter um carro, eu tenho Cristo. Não. O principal, o mais valioso, o que há de mais precioso é Cristo. O reino dos céus, estar junto com Cristo, é mais precioso do que qualquer outra coisa. E esse é o preço para ser um discípulo de Jesus. Você tem que entregar tudo nas mãos dele. Ele não vai aceitar menos do que isso. Ele não aceita menos do que tudo. A gente tem um paralelo aqui agora com a parábola que Jesus acabou de contar, nos versos anteriores ali, no verso 10. Jesus acabou de contar a parábola do fariseu e do publicano. Então Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. Vocês lembram? O Léo pregou a última vez essa parábola, justamente. Então vocês lembram que chegou no templo um fariseu e um publicano. O fariseu orava a Deus dizendo: ó Deus, obrigado porque eu não sou que nem esse publicano, obrigado porque eu sou muito mais justo do que ele, obrigado porque eu dou dízimo de tudo que eu tenho, eu sou uma ótima pessoa. E o publicano orava dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus diz: o publicano saiu justificado e não o fariseu. E no 23 diz: mas ele, ouvindo essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Ele saiu sem ser justificado. Ele saiu igual ao fariseu. Ou seja, Jesus contou a parábola e ilustrou. Jesus deu o exemplo prático da parábola na mesma hora. Aconteceu exatamente aquilo que Jesus disse na parábola ao longo do mesmo dia, ao longo do mesmo discurso. Então, a gente tem esse pequeno paralelo, que acaba de acontecer. E esse homem, então, a semelhança daquelas crianças que escolheram as 3 bolachinhas ao invés dos $100, ele fez a pior negociação da vida dele. Esse homem escolheu as suas posses, os seus bens perecíveis, temporários, e abriu mão de uma riqueza eterna. Ele escolheu algo que duraria mais 20, 30, 40 anos, 60 anos, se ele vivesse muito, e abriu mão de algo que não teria fim. Esse homem escolheu o pouco ao invés do muito. Jesus teria dado a sua vida por esse homem, mas ele não deu os seus bens por Jesus. Jesus entregou a sua vida pelo seu povo, pelos que creem nele. Mas esse homem não estava disposto a entregar o que ele tinha por Jesus. Jesus não pediu a vida dele. Jesus não pediu para ele morrer naquele momento. Jesus pediu os bens dele. E ele não entregou. E a gente vai para a nossa terceira aplicação, aqui um pouco mais voltado àqueles que porventura ainda não creem em Cristo. Seguir Jesus, seguir a Cristo é de graça, mas vai te custar tudo. Não tem
Não tem bilhete de entrada, não tem ingresso, não tem nenhum valor que você tenha que pagar para entrar no reino dos céus. Mas vai custar tudo na sua vida. Você pode perder os seus amigos, você pode perder a sua comunidade, você pode perder o seu emprego por causa do nome de Jesus, você pode perder a sua família por causa do nome de Jesus. Você vai ter que abandonar os seus deuses por causa de Jesus. Se você ama mais o dinheiro do que Jesus, você vai ter que parar de amar. Se você ama mais a sua segurança e a segurança da sua família do que você ama Jesus, você vai ter que parar de amar. Você vai ter que abandonar tudo, se necessário for. Mas Cristo vale a pena. Essa é a nossa terceira aplicação. Não tem nada que vale a pena no lugar de Jesus. Não tem nenhum bem mais precioso que você ache nesse mundo que vale a pena falar, olha, eu posso escolher Jesus ou X. Eu prefiro X porque vale mais. Não tem nada que vale mais. Não tem nada que vale mais do que Jesus. E isso vale para nós também, enquanto crentes, para você que já creu em Cristo, que já recebeu Jesus como seu Salvador. Não tem nada mais valioso do que Cristo. Muitas vezes nós somos tentados a achar que determinadas coisas na vida valem muito, que a nossa honra vale muito, que não ser envergonhado vale muito, que ter dignidade vale muito. Cristo vale mais. Se você precisar ser envergonhado por causa do Evangelho, Cristo vale mais do que a sua honra. Se você perder tudo que você tem por causa do Evangelho, Cristo vale mais do que qualquer coisa que você tenha. Cristo vale mais do que tudo. O que você tem de mais precioso é Jesus. Quer ver o teste de John Piper? O teste de John Piper para ver, um dos testes, né, que ele usa para ver se uma pessoa é de fato cristã. Ele pergunta o que é mais precioso para você. O que é mais precioso na sua vida? Aí é fácil cair, né, John Piper? A minha família. Mais precioso para mim é a minha esposa. Mais precioso para mim são os meus filhos. Qualquer crente em Cristo tem como mais precioso Cristo. Se Cristo não for o seu bem mais precioso, tenho más notícias para você. Ou boas notícias, arrependa-se e creia em Cristo. Cristo é o que há de mais precioso. E a gente vai para o final, então, dessa interação, nos versos 24 a 27. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus responde: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Jesus fala aqui da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Agora a gente vai recorrer a Marcos de novo. Marcos vai dizer o seguinte: disse Jesus: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. As pessoas se espantaram. Jesus repete: como é difícil alguém entrar no reino dos céus. Jesus expande o como é difícil para todo mundo. Não é só o rico que tem problemas para entrar no reino dos céus, é todo mundo. Como é difícil entrar no reino dos céus, de fato, é impossível, e ele vai dar justamente um exemplo para mostrar que é impossível. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui, algumas teorias, algumas antigas e algumas mais recentes, né, tentam dar uma aliviada nessas palavras de Jesus. Né? Então a gente tem, desde o século III, mais ou menos, ali, o século III, tem gente tentando aliviar as palavras de Jesus nesse texto. Geralmente as pessoas tentam diminuir o camelo ou aumentar a agulha para facilitar o processo. Né? Então, dá para diminuir o camelo, né? Porque camelos, né, que é camelo, é muito parecido com camelos, que é fio. Né? É uma letra de diferença. Então, muitas pessoas dizem: está aí, Jesus falou fio. Então é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que passar um fio por uma agulha. Ou seja, é difícil, mas nem tanto, né? É difícil passar um fio por uma agulha, principalmente se você não tem experiência como eu, você vai levar uma meia hora como eu. Então é algo difícil, mas é fazível, né? É algo possível. Mas o texto deixa bem claro para a gente que Jesus não estava falando de algo difícil. Jesus estava falando de algo impossível. Além, é claro, da gente não ter nenhum manuscrito antigo levado a sério, que teria escrito fio no lugar de camelo, né? Sempre é camelo. Além disso, era muito comum na época usar essa expressão: olha, é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que você conseguir fazer determinada coisa. Né? Em outros lugares eles usavam: é mais fácil um elefante passar pelo buraco de uma agulha do que você conseguir conquistar determinada conquista na sua vida. Então,
Era comum usar essa expressão. Talvez hoje Jesus diria: é mais fácil passar uma baleia pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque a baleia é o maior animal que a gente conhece. Na época, o camelo era o maior animal que eles conheciam, que as pessoas ali conheciam. Então, Jesus provavelmente usaria outra expressão, uma expressão de impossibilidade. É mais fácil chover para cima do que um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil o Palmeiras ganhar um mundial do que o rico entrar no reino dos céus. Jesus provavelmente usaria uma dessas expressões de impossibilidade. O pastor Antônio gostou, né? O corintiano ali, né? Esconda as cartetas. Né? Então, Jesus provavelmente usaria uma noção de impossibilidade, que é a mesma que ele usa aqui. E aqui, na sequência, a gente vê que é isso que eles entenderam. Porque as pessoas perguntam: então, se é assim, quem pode herdar o reino dos céus? Se nem o rico entra, quem pode herdar o reino dos céus? Esqueci de falar do fundo da agulha, né? Algumas pessoas tentam aumentar o fundo da agulha, né? Então, existe uma teoria obscura aí, de que existia uma porta, né? Uma porta estreita na muralha de Jerusalém, que era difícil de passar com um camelo carregado. Você tinha que descarregar o camelo e passar o coitado meio que se arrastando pelo fundo da agulha, né? A gente não tem muita evidência de que isso realmente existiu, né? Uma teoria criada aí para tentar aliviar, mas não faz nenhum sentido no texto ser isso. E, convenhamos, você é o dono você é o governante de uma cidade, é o rei, enfim, seja lá qual for, você é o prefeito de uma cidade que tem uma muralha. Se tem uma rachadura no muro, que as pessoas conseguem passar um camelo, você vai deixar aberta? Quanto tempo vai durar essa rachadura, né? Então, assim, não faz muito sentido tentar aliviar as palavras de Jesus, porque o próprio texto vai nos dizer que Jesus estava falando de algo impossível. A reação deles é: se nenhum rico pode ser salvo, e eu? Se nenhum rico pode ser salvo, então, e quanto a nós? Você pode se espantar um pouco com essa afirmação, porque hoje a nossa mentalidade é invertida, é o inverso daquela época, né? Hoje a gente vê um rico e fica desconfiado, né? Então, as pessoas hoje normalmente, se vê uma pessoa muito rica, já automaticamente está roubando, né? Está fazendo alguma coisa ilegal ou está vendendo drogas, né? Isso é o padrão de quando se encontra um rico. Mas naquela época era justamente o contrário, né? Era justamente o contrário. As pessoas, né, os judeus, tinham a mentalidade, os judeus em geral, né? Não dá para generalizar para todo mundo, mas era o normal de se pensar. Se uma pessoa que não é publicamente, né, escandalosamente pecadora, uma pessoa de quem não se tem nada a acusar, se essa pessoa é rica, ela é abençoada por Deus. Você concorda com isso? Se uma pessoa, um crente, uma pessoa que vem à igreja, uma pessoa que creu em Cristo como seu Salvador, ou uma pessoa que você olha por aí, você não conhece o seu caráter, mas que você sabe que não é uma pessoa má, é rica, é uma pessoa que foi abençoada por Deus de alguma forma, uma pessoa uma pessoa que Deus abençoou com riquezas. Para um judeu, uma pessoa abençoada geralmente é uma pessoa fiel, porque é isso que Deus prometeu na sua aliança. Se vocês forem obedientes, vocês sairão para a guerra e vencerão. Vocês vão perseguir os inimigos por um caminho e eles vão fugir por 7. Se vocês forem infiéis, eles vão perseguir vocês. Se vocês forem fiéis, a colheita de vocês vai vingar. Se vocês forem infiéis, vocês vão ter seca. Isso está na lei. Essa era a forma como Deus se relacionava com o povo de Israel, e isso é claramente atestado no Antigo Testamento. Israel era fiel a Deus, vinha um rei bom, vinha um rei que obedecia ao Senhor, que buscava obedecer a lei do Senhor, o povo era abençoado, havia prosperidade, Israel vencia as batalhas. Mas vinha um rei ruim, vinha um rei que desobedecia a lei do Senhor, Israel começava a perder guerra, Israel começava a ter praga, Israel começava a ficar pobre. Então, nessa mentalidade, se o rico é alguém abençoado por Deus, e alguém abençoado por Deus geralmente é alguém fiel, o rico é fiel. Liga uma coisa com a outra, né? E dá essa conexão. Se o sujeito é rico e não tem nada a se dizer contra ele, então provavelmente esse cara está mais perto de Deus do que eu, porque Deus quis abençoar ele. Se Deus decidiu abençoar ele e não eu, quer dizer que ele está sendo mais fiel do que eu. Muitas pessoas pensavam assim, essas pessoas que estavam com Jesus pensavam justamente assim. Mas, né, nós temos
para adicionar essa visão, a gente tem uma mentalidade aí que foi sendo formada ao longo dos séculos. A gente tem os textos rabínicos, né, que são como se fossem os comentários bíblicos do Antigo Testamento, escritos por pessoas mais antigas do que nós, né, os comentários dos rabis, né, dos mestres antigos. E quando você lê os comentários rabínicos, você pode se espantar um pouco, mas tem alguns rabinos que diziam literalmente que dar esmolas, fazer caridade, faz expiação de pecados. Sim, tem rabino que falava isso, né? Era a sinagoga apostólica romana, né? Você expurga pecados fazendo caridade, né? Existia essa mentalidade, né, desenvolvida ali entre os judeus, de que fazer caridade, dar esmolas aos pobres, de alguma forma te tornava alguém mais próximo de Deus, de alguma forma perdoava os seus pecados ou te tornava uma pessoa mais pura. Então, se o sujeito é rico, o sujeito é o chefe da sinagoga, o sujeito que dá esmolas mais do que todo mundo, o sujeito que faz mais caridade do que todo mundo na cidade, o sujeito que é mais bem visto por tudo, se ele não está salvo, se ele não entra no reino dos céus, e o resto de nós? Esse foi o pensamento das pessoas. E aqui, graças a Deus, Jesus não responde dizendo, os pobres têm vantagem, né? Porque senão a gente teria que buscar ser pobre a vida inteira, a gente nunca poderia tentar melhorar de vida, né? Não. Jesus vai afirmar a impossibilidade. Ele termina dizendo, no 27, o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então, entrar no reino de Deus, ganhar a vida eterna, ser perdoado por Deus, não sofrer a ira de Deus, não é algo que você conquista, é algo que Deus concede. Isso é algo impossível para os homens, mas possível para Deus. E Jesus vai ilustrar isso, que vai ser a nossa finalização aqui. Jesus vai ilustrar isso um pouquinho à frente, no capítulo 19, no próximo texto aí. Você vai só virar a página da Bíblia aí, ou apertar para frente no seu celular. E no capítulo 19 a gente tem a ilustração disso que Jesus falou. O que é impossível para os homens é possível para Deus. No capítulo 19 diz o seguinte: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, mais um, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso, meus irmãos, é Jesus fazendo o camelo passar pela agulha. E essa é a nossa grande verdade de hoje. A salvação pertence ao Senhor. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, bendito és tu, Senhor, pela tua salvação, por perdoar nossos pecados, Senhor, que são muitos. Te louvamos, Senhor, porque apesar da nossa maldade, Senhor, apesar de nós nos vermos como pessoas melhores do que somos, e apesar de fazermos tantas coisas que desagradam o Senhor enviou o seu Filho para pagar pelos nossos pecados e sofrer a tua ira, Senhor. Te louvamos por tão grande salvação, que para nós era impossível, era inalcançável, era simplesmente inalcançável, Senhor, era simplesmente inatingível. E o Senhor nos deu de graça, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.